Bom, e o professor Otacílio Moreira já está aqui e hoje fala sobre os efeitos dessa paralisação dos caminhoneiros sobre a economia e sobre os consumidores. Bom dia, professor, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Luana. Bom dia, Renata, o pessoal de casa. Realmente, é uma movimentação que mostra a potencialidade dessa classe de trabalhadores, caminhoneiros, e também desmascara uma forte realidade brasileira, forte dependência do transporte terrestre para tudo no país, né? O que a gente já sabia, né? Que nós não temos malha ferroviária e outras alternativas de transportar nossos bens e serviços na nossa sociedade, né? E lamentavelmente o reflexo está aí, faltando produtos, combustível caro, faltando combustível, faltando vários itens na rede de mercado e a população tendo aí que se virar com toda essa bagunça. Bom, e o que motivou esse movimento? Na verdade, né, Luana, a gente já passou em outros programas aqui a mudança na política de precificação do combustível realizada pelo governo federal lá no final de 2016, deixando flutuar os preços com um certo controle da ANP, da Petrobras, do preço do petróleo aqui no mercado nacional aos preços do mercado internacional. Só que ao mesmo tempo que o governo, vamos dizer assim, meio que libera, né, deixa livre o mercado de petróleo e seus derivados, ele mantém um forte controle sobre o preço dos fretes. Então que negócio é esse? Eu libero de um lado, mas fecho do outro. Por isso que você não vê no Brasil, de um tempo para cá, tanta transmissão. Muita gente fala, mas se a gasolina vai aumentando, por que não vem aumentando o preço dos outros itens? Porque está basicamente fixado o preço do frete. Então os caminhoneiros, eles não têm essa possibilidade de aumentar o preço do frete, que vai refletir lá no preço dos outros bens e serviços, né, com os aumentos do combustível. Então chegou a uma situação limite. Nós estamos falando de 59% de aumento do ano passado para cá só do diesel, enquanto o frete não alterou quase basicamente nada. E aí os caminhoneiros chegaram à situação limite. E o maior problema, viu, Luana, não é nem isso. O maior problema é, o próprio presidente Michel Temer deixou bem claro ontem. Vamos agora fazer reajustes mensais, porque afeta principalmente o planejamento dessa classe trabalhadora. Sim, né? E se fala muito de flutuar o preço. A gente sabe que quando flutua para cima, em 1 segundo os postos aumentam. Né? Quando flutua para baixo, quando tem uma queda, ninguém vê esse valor na bomba. A gente não vê essa queda na bomba. Exatamente. Isso é correto, professor? Na verdade, assim, o que é que acontece? Semanalmente, os reajustes, eles são diários, correto? Então, o que a gente mais observa é o quê? Numa semana, igual nós tivemos a semana passada aí, 3 aumentos e 2 quedas, tá certo? Geralmente os postos seguram o quê? Vê no final espera até o final de semana para ver o acúmulo disso tudo, e geralmente o resultado é o quê? É um aumento de fato, não tem como, né? Agora, o que mais nos preocupa é o seguinte, é que como essas mudanças são diárias, né? Isso acaba o quê? Refletindo o que nós chamamos de perda de padrão, de referência. O consumidor, ele perdeu referência, então ele não sabe qual é o preço hoje da gasolina. Se você falar, é difícil. Quando você tinha aumentos ali que eram mensais, você tinha mais ou menos, você sabia, tal posto vende em média tal valor. Aí você sempre tinha o quê? Vou comprar sempre naquele posto ali que eu sei que o valor dele é um dos mais baixos, que tem uma gasolina de qualidade. Você, com esses reajustes quase que diários, você perdeu referência. E aí bagunçou o mercado, tanto para nós consumidores, como principalmente para os caminhoneiros, né? Então isso realmente gerou uma bagunça na nossa cabeça, e aí acaba que o quê? O consumidor, vamos dizer assim, até desalentado, faz o quê? Adquire a gasolina em qualquer posto, e ele acaba fazendo o quê? Comprando no mais caro e alimentando o processo inflacionário, tá certo? Agora, de fato, isso ocorre, né? Apesar dos reajustes ser quase que diários, os proprietários, principalmente na bomba ali, os proprietários de postos, ele deixa acumular os reajustes entre aumentos e preços, mas no final da balança, o que acontece? Mais aumento do que queda, tá certo? E muito deles, a gente tem que deixar claro também, acaba se aproveitando, né? Acaba se aproveitando, e aí basta o consumidor fazer o que a gente sempre fala, pesquisar e abastecer o mais barato, porque senão a gente alimenta os que estão cobrando caro. Exatamente. Bom, quais os impactos sobre a economia e os consumidores dessa paralisação? Exatamente, vamos sentir o impacto ainda, apesar de falar que as coisas vão se normalizar nos próximos 7, 8 dias, o impacto ele vai ser mais amplo, viu? E não só no preço,
Você vai ver, por exemplo, quando a gente não tem ainda informação se essa paralisação de fato acabou ou não, porque nós estamos aqui paralisação ainda em Rondônia, né, em outros estados brasileiros, estava acompanhando agora recentemente, no Amapá, no Pará, no Amazonas, na 174 ali, as paralisações ainda estão ocorrendo, né? Tá certo? Por quê? Porque esse movimento não quer só uma coisa paliativa, 60 dias, ele quer uma coisa mais concreta, e o governo ainda não sinalizou para a situação mais concreta, tá certo? Mas o fato é que a gente não sabe quando de fato essa paralisação vai deixar de ocorrer, tá certo? Os produtos, quando essa paralisação terminar, vai chegar numa qualidade ruim e num preço ainda alto, tá certo? Aí o consumidor tem que comprar o essencial mesmo, ele vai ter que pegar e realmente se comportar de acordo com o que o mercado tem. Esse negócio aí, por exemplo, você está vendo aí onde tem carne, você já vê que nos grandes mercados não tem carne, tá certo? Já está faltando água mineral em alguns lugares aqui, até água mineral está faltando já em determinados mercados. Então o consumidor ele vai ter que substituir, se ele era acostumado a consumir filé, uma carne de primeira, ele vai ter que partir para um frango, aquele produto que tiver, tá certo? Então ele tem que comprar, não só pensando nele mesmo, mas pensando também no outro, né? Tem muita gente que correu para estocar e até foi o motivo que gerou essas prateleiras vazias aí nos mercados e preços abusivos também. Acaba que alguns proprietários aí estão tirando proveito da situação. Tirando proveito da situação. Essa é a grande diferença do Brasil para os países mais desenvolvidos, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, em momentos de crise, em momentos de desastres naturais, os preços baixam, os hotéis ficam mais baratos, as passagens ficam mais baratas, as pessoas se unem, né? Quando se tem fila para fugir do desastre nas rodovias, ninguém vai pelo acostamento tentando passar um amiguinho, vai todo mundo seguindo devagar e sempre. Aqui não, aqui é cada um por si, Deus por todos. Gente, a gente tem que mudar isso, nós temos que nos unir. E acaba se aproveitando uma situação desastrosa. A gente tem que se abraçar, as pessoas estão se agredindo nos postos, muito diferente de outros lugares, né? Exatamente. A gente vê, né? Você tem situação aí que eu vi ontem, um camarada, aí você vê que o camarada não está pensando no próximo de fato. Sim. Um camarada lotando o tanque dele de combustível com uma lancha na traseira, lutando, ou seja, numa situação dessa, você pensar em andar de barco por aí, por diversão, isso é ridículo, né? Não foi só um não, eu vi vários passando na BR. Eu até postei no meu Facebook a respeito dessa conscientização. Nós brasileiros temos que mudar a nossa cabeça, a gente tem que pensar no próximo, a gente tem que se unir, né? Nos Estados Unidos o governo né, o governador ele tira tributos, ele abre rodovias, para de cobrar, né, pedágios. Aqui não, aqui, sabe, as pessoas não conseguem pensar assim, um palmo perto do nariz, né? Ninguém quer olhar para o vizinho, ninguém quer ver como está a dor do próximo. Se você não tem carne, dane-se, porque eu garanti a minha e vamos lá nessa, calma, importante foi o meu, né? O importante foi eu garantir o meu. Lamentavelmente, esse pensamento, eu, por exemplo, no meu caso, eu não cheguei a lotar a minha geladeira e minha despensa de nada, não. Nem eu. Coloquei gasolina no meu carro porque tenho que trabalhar. Ontem, final de semana, não saí para lazer nada, muito pelo contrário. Então, eu tenho que pensar nesse sentido, né? Gastar só por necessidade. Né? Tem muita gente que não está vendo, de fato, o quão grave, né, nós estamos passando, esse momento que a gente está passando. Tem gente indo para banhos, tem gente indo para... Enfim, acho que não é o momento, gente. A gente tem que aguardar. Até porque, não, Ana, pode não acontecer nada. Pode, mas pode acontecer sim. Pode acontecer de piorar a nossa situação, pode acontecer do caos se instalar. Eu tenho até uma falsa... Assim, é uma visão minha, pode ser até falsa, mas que daqui a 60 dias nós teremos um movimento bem mais grave. Por quê? A medida que o governo está fazendo agora já está assim meio que alegrando, contentando uma determinada parcela dos caminhoneiros que está saindo do movimento, correto? Até mesmo outras situações em alguns estados, como aqui, o pessoal foi tirado, vamos dizer assim, por força da justiça, e o movimento teve que se, vamos dizer assim, ser bastante limitado, né? Mas essa medida que o governo está tomando daqui para 60 dias, ela é paliativa, e se nada daqui para lá, e é costume brasileiro tomar uma medida paliativa e esquecer a situação, daqui a 60 dias, lá para o final de julho, o movimento pode ser bem maior, a situação pode se agravar bem mais ainda. Pois é, então esse é o nosso momento de cautela, se reserve em casa, né? Sim. Enfim, não precisa sair louco aí comprando tudo, pense no próximo, vamos manter a calma, vamos nos unir, porque paralisação, movimento é em benefício de todos nós. Exatamente. Então a gente precisa tomar consciência de que o poder está nas nossas mãos. E a gente tem que saber usar de forma pacífica, ordeira, inteligente, né? E a gente lamenta muito pelo país que a gente tem, pelos nossos governantes, porque a gente sabe que beneficia
benefício para eles é daqui para ali. Agora, quando se fala em beneficiar a população, em diminuir tantos impostos à população, isso aí não se vê, né? É muito difícil. Quando a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, em momento de crise, o governo abre todas as rodovias, enfim, cobra menos impostos, as passagens ficam mais baratas, né? E aqui não, a gente vê as pessoas aproveitando dessa situação. E os governantes têm que pensar também no longo prazo. Essa forte dependência que nós temos em relação ao transporte terrestre mostra o quê? Nossa fragilidade em outros modais, por exemplo, ferroviário. Por que os Estados Unidos não está, principalmente a Europa, não está tão refém? Lá já usam fontes alternativas, como na Suécia, daqui nos próximos anos vai ser proibido o veículo movido a combustível fóssil. Olha aí. Não é? Na Suécia, em outros países também, não é só a Suécia, né? A maioria dos países escandinavos, exato. Aí você pega os Estados Unidos, que até pessoa de classe alta anda de transporte coletivo, principalmente metroviário. Nós não, tudo aqui é do carro, tudo depende do carro. Não por nossa culpa, mas por deficiência no nosso transporte público, por deficiências estruturais, principalmente decorrida de mau planejamento do Estado. E o que nos deixa mais triste é que um país tão rico quanto o nosso, né? Tão rico quanto o nosso, paga aí pela corrupção, né? Paga por tantos benefícios de políticos que já ganham absurdos, né? Então a gente fica muito triste que a população agora que paga por todos esses impostos, né? Que tal diminuir o benefício de vocês? Que tal diminuir aquele auxílio moradia, aquele auxílio saúde, aquele auxílio celular, aquele auxílio terno, auxílio bolsa, auxílio sapato? Que tal, senhor político? Poderíamos pensar, principalmente num momento como esse, que tal acabar com os benefícios dos senhores para poder beneficiar a população? Tirar esse peso das nossas costas. Seria justo, não acha? Por isso que toda a bancada federal, nessa hora, se esconde. Cadê? Sumiram, né? Infelizmente. Verdade, lamentavelmente. Muito obrigada mais uma vez, Nós que agradecemos, Luana. Estamos aí tirar a dúvida do pessoal. Estamos participando, viu? Semana passada a gente falou sobre o preço do combustível na segunda-feira. Até cheguei a abrir um grupo do WhatsApp, mas quando eu vi já tinha outros já me adicionando já. E a gente está sempre contribuindo com o pessoal, com informações. E as pessoas mesmo a gente vê que está se ajudando. Perfeito, né? A gente tem que se ajudar, gente. É o momento da gente se unir, é um momento de mais amor pelo próximo. Também. Obrigada. Nós que agradecemos. Esse foi o nosso Na Ponta do Lápis, que volta na semana que vem.